Uma coisa também que você coloca aqui, e a gente já começou a falar no início, é a questão da espiritualidade. A gente não está falando, é a fé. Não tem nada a ver com religião. Exatamente. Fiz questão de e como você vê isso num tratamento? Eu acho fundamental. Então, voltando aqui, a gente tem que pensar sempre que a depressão, você abalou 3 dimensões, né? O corpo, e aí aquela questão que você altera o funcionamento do corpo mesmo, a hora dele levantar, a insônia terminal, que é tão característica da depressão, a pessoa deita, dorme e entre 3 e 4 horas da manhã acorda como se estivesse sendo despertado. O apetite, tem pessoas que aumentam muito o apetite, tem pessoas que emagrecem barbaridades quando estão deprimidas. Então, o que a gente tem que ver é que afetou o corpo, afetou a mente a gente dá conta da forma de pensar. Então essas pessoas começam a pensar sempre de uma forma negativa, de si, da sua autovisão e também do que está acontecendo em volta. E a dimensão espiritual. Eu costumo dizer que as pessoas falam assim, você para com isso, vai não sei aonde, exerce a sua fé, porque depressão você vai superar. Isso é um absurdo a gente falar. Assim, eu acho até que quem fala está querendo ajudar. Muitas vezes as pessoas estão querendo ajudar, mas só que existem ajudas que podem ser muito nocivas, porque a gente ignora certas coisas. Você dizer para uma pessoa que a depressão dela é só uma questão de fé, você está impedindo que ela entenda que uma pessoa, quando está deprimida, ela não consegue exercer a fé. Você está falando de empatia, né? Eu estou falando que as pessoas não se dão conta, né? Uma pessoa que fala assim, você não está deprimido porque você não está falando que vai se matar, você não está deprimido porque você não está numa cama. A depressão é muito mais que isso. Eu às vezes escuto, quando eu falei nessa questão do ser empático, é que às vezes eu seguro na mão da pessoa e falo assim, eu estou junto com você. Uhum. Eu imagino o quanto está difícil para você. E aí a pessoa para e fala assim, nossa, meu marido não pensa dessa forma, meus filhos, minha mãe. Quer dizer, quando você acolhe, mostra assim, imagina o quanto deve estar sendo difícil, essa pessoa parece assim, eu já escutei, né, falar assim, nossa, deixa de ser julgada, exato. Porque exato. A culpa, por exemplo, todo deprimido se sente culpado de tudo. Porque é um tipo de pensamento, é a alteração essa mental culpa que ocorre. O deprimido é culpado o tempo todo. Então, quando alguém chega e fala, olha, você tem que reagir, você tem que fazer atividade física, você tem que exercer sua fé, ele fica muito pior. Porque é como se aquilo fosse uma impossibilidade dele se ajudar. E não é bem assim. Quando você tem uma depressão, você primeiro tem que tirar a pessoa daquela depressão aguda, para que ela possa, então, numa terapia, render. Porque se você chega num estado de depressão tão grande, como é que você muda a maneira da pessoa pensar se ela está pensando obsessivamente e intrusivamente pensamentos ruins? Você não tem como atrapalhar, né? Então assim, então vai para uma terapia resolver. Você não tem como trabalhar a maneira da pessoa pensar de outra forma. Porque ela está ali, o cérebro está num ciclo vicioso em remoer e pensar sempre coisas ruins. Falando nesse tema, depressão, e a gente aqui nesse bate-papo me recordou, eu nem pensava em fazer psicologia, nada disso. Eu escutava muito da minha avó falando assim, fulano se suicidou, ele vai se ver com Deus, ele vai para o inferno. Uhum. E isso ficou muito guardado na minha mente. E depois que eu fui para a faculdade, que eu fui entender o que é uma depressão, e o suicida, o respeito, às vezes eu gosto até de falar dos nossos colegas, que quando chega alguém no hospital, eu não quero atender, é uma frescura, tá tirando meu tempo. Eu acho que a gente tem que entender que a pessoa que pensou ou tentou tirar a vida, ela está muito doente. Né? E aí me volta essa história da minha avó. Até porque é instintivo. O nosso cérebro é uma máquina programada para sobreviver. Então, o suicídio é o contrário da essência do cérebro humano. O cérebro sempre vai tentar fazer com que você viva. Ele vai impedir o tempo todo. Por exemplo, se você tentar morrer por falta de respiração, não tem como. O cérebro não deixa, você vai respirar. Se você tentar, tem uma hora que volta a respirar. Porque é uma máquina de sobrevivência.
Então, é tão absurdo se a gente pensar que uma pessoa, quando pensa em tirar a vida, ela está indo contrário ao funcionamento mais essencial da vida humana, que é sobreviver. Então, assim, as pessoas talvez não tenham conta, não se deem conta, mas ano passado a Organização Mundial de Saúde tirou o ano para falar sobre depressão, e uma das coisas que eles colocaram é que a cada 40 segundos uma pessoa se mata, 40 minutos uma pessoa se mata ao redor do mundo. Então é muito alto o índice, é muito mais alto do que a gente gostaria. E aí eu coloco a coisa da espiritualidade. O que está acontecendo? Porque nós estamos numa sociedade que nunca nós tivemos tanto acesso a bens materiais, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Você hoje, quando bota uma cena de uma área muito desfavorecida economicamente na África, você vê uma criança com uma camiseta Nike, com o símbolo da Nike. Aí você fala, gente, mesmo dentro dessa miséria, ou você vai numa reserva indígena, você está lá e as pessoas estão vestindo grifes. É uma coisa impressionante. Muitos falsificados, ok, mas está vestindo grife. Então o que eu estou colocando é que nunca as sociedades tiveram tanto acesso a bens materiais, tá? Em todas as suas camadas. Mas também nunca nós tivemos tantos casos de suicídio, tantos casos de dependência de drogas, tantos casos de ansiedade. O que significa isso? Que alguma coisa está fora da ordem, né? Alguma coisa no nosso estilo de viver não é compatível com a nossa humanidade. Então, se a gente não começar a pensar que a espiritualidade é algo que faz com que a gente pense na vida, que a vida não é só isso aqui, ela transcende a materialidade e que estamos aqui não para sermos felizes, mas para evoluirmos. Se a gente não entender isso, fica muito difícil aceitar que desenvolver a espiritualidade também é uma maneira da gente tratar e se tratar. Não é só tratar a depressão, mas é dar oportunidade para que a depressão não se repita. Porque é aquilo que eu falei, um deprimido ele não tem condições de exercer sua espiritualidade. Mas quando ele sai da depressão, ele tem a obrigação de tentar se fazer entender essa transcendência que a vida humana tem que ter, porque senão fica tudo sem sentido. Se a gente for pensar na vida como ela é, a gente nasce carequinha, sem dente, a gente vive, aprende, vai aprendendo, e um belo dia a gente começa a perder os dentes de novo, a perder o cabelo, papai morre, né? A vida humana, materialmente falando, não tem sentido. Então talvez o sentido da vida humana seja a gente dar sentido a ela. E aí está a nossa evolução. Então, assim, a minha espiritualidade não é se eu tenho uma religião, é se eu estou convencida de que eu estou aqui para dar o meu melhor e fazer o meu melhor. Que bom.